Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Vamos neste momento fazer a prece de abertura. Hoje não estamos contando com a presença do nosso mano Jussi. Espero que ele esteja e ele está bem, na graça de Deus. Que todos nós possamos sentir essa graça que obra em nós, que cai sobre nós, deixando-nos livres para pensar. Pensar o quê? Pensar coisas boas, pensar o amor verdadeiro, real, o amor que não cobra, o amor de uma mãe para com seu filho. Que esse amor resplandeça em cada coração, fazendo as curas necessárias àqueles em sofrimento. E tem tanta gente ainda em sofrimento, quer em hospitais, quer pelas ruelas da vida, quer abandonados pela sorte. E aqueles abonados na riqueza, que sofrem lá dentro a depressão, a tristeza enorme que os consome, recebam neste momento e sempre este consolo de Deus, através do grande mestre da humanidade, o Cristo Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nossa reflexão de hoje, busquemos o melhor. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Quem pergunta é Jesus. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperarmos ou esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. O que o irmão Dilson encontrou sobre esse assunto no Evangelho? Buenas. Pois então, maravilhosa expressão de Jesus, pela qual ele observou em nós, na humanidade, aquela ideia de verificar os defeitos, né?
Então, quando o indivíduo, eu olho para o meu irmão, um colega de trabalho, alguém da minha família, e presto atenção nos defeitos dessa pessoa. Jesus, ele, aqui nesse ensinamento que Emmanuel comenta, ele questiona exatamente isso. Por que você? Aqui, você é por conta minha. Por que você reparas o argueiro no olho do teu irmão? Por que você observa primeiro o defeito no olho, no vosso irmão? No Evangelho, nós temos a indulgência necessária que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Nós temos um capítulo específico que é o cisco e a trave no olho, dentro do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá, não julguem para não serem julgados. O Evangelho é cheio de ensinamentos. Nas preces, lá no capítulo 28, nós temos o ensinamento. Perdoa as nossas ofensas. Lá no Pai Nosso, né? Na oração dominical. Assim como perdoamos. E temos mais adiante. Deus, Pai, não nos deixes cair nas tentações, nas minhas tentações, nos meus defeitos, aquilo que está dentro de mim, que é olhar para o meu irmão e enxergar as coisas ruins dele. Pai, me perdoa. Então, o que nós devemos neste momento observar nesse ensinamento, querido irmão, é de que nós temos que ter um olhar severo para a nossa vontade recorrente de observar o que não presta no outro, da necessidade de iniciarmos imediatamente, aprendermos a olhar as coisas boas que os nossos irmãos têm, porque assim como nós temos coisas boas no nosso coração, o outro também tem. Tem defeitos? Tem. Mas o meu dever é olhar o que ele tem de bom. E é isso. O que você acha? Cultivar, né? Principalmente, que é muito mais fácil, aparentemente, ver os defeitos. Mas quando nós enxergamos o defeito do outro, é porque nós temos ele. Se nós não enxergaríamos, nós temos esse mesmo defeito. Então, é isto que nós temos que sempre pensar. Hoje a humanidade melhorou, mas melhorou muito, ela progrediu muito mesmo. Mas ainda enxergamos a trave no olho do nosso vizinho, do nosso irmão. E não enxergamos o que, quase nada no nosso aqui. O nosso às vezes é muito maior que o nosso irmão. Porque quando eu aponto um dedo para alguém, estou apontando quantos dedos estão voltados para mim? Quantos? Eu preciso pensar nisso. Eu gosto muito dessa tua expressão. Quando você coloca, né, apontando o dedo, eu tenho outros 3. No mínimo 3. No mínimo, né? 3. Eu tenho muito mais defeitos. Sabe, Antônio, uma via indireta de nós criarmos uma condição de diferença dos nossos irmãos, que nós somos melhores, numa via inversa. Olha, nós estamos neste mês trabalhando aí o suicídio, né? E um índice alarmante, assustador. Eu acho que tem que ser trabalhado não só neste mês, em todos os meses. Sempre, né? Ele é trabalhado todos os meses. Mas sempre dá um toquezinho, sempre um toquezinho em cima mas disso. Especificamente em setembro, porque aconteceu nos Estados Unidos um jovem que ele se matou usando um veículo amarelo, um Mustang, e ele, então a sua família, no seu velório no mês de setembro, eles deram para todas as pessoas que estavam presentes ali, que tinham algum sintoma de depressão, algum problema, frases, né? Para tentar amenizar a dor de cada pessoa que estava ali. Isso pegou. Então,
tornou setembro um mês alusivo a essa campanha. Mas o que me refiro é que o indivíduo, ele dentro do seu ego, ele se achando mais vítima do que os outros, de que o problema dele é maior do que qualquer um, de que não tem como resolver aquele problema se não saindo de cena. Ele acaba, de uma forma inversa, no meu ponto de vista, fazendo esse mesmo papel. Só que aí ele olha contra si, né? E acaba tirando a sua vida. Vamos ver se consigo me expressar melhor. Quando Jesus, ele alerta, né, para que a gente não enxergue os defeitos nos olhos do nosso irmão, aquele indivíduo que está cego nos seus problemas, achando que o problema dele é maior do que de qualquer um, e acaba ceifando a sua vida, ele está também neste contexto pela qual nós temos que trabalhar, e trabalhar muito. Eu creio e acredito ser necessário, e por isso estou trazendo hoje, né, para que nós conversemos um pouco a respeito. Sabes que num pequeno levantamento rápido que fiz, nós temos uma pandemia permanente, Antônio. Aos ouvintes. Já faz tempo, né? O suicídio, ele está nas mentes, e a estatística oficial, de 17% da nossa população. É um número assustador. É muito maior do que qualquer guerra a Covid alcançou. E as guerras atuais. Isso. Então, nós temos números assustadores. E a estatística é baseada dentro de um levantamento de voluntariado. Ou seja, a pessoa que tiver com vergonha, ela pode dizer que ela não pensou em se suicidar. E ela fica fora da estatística ela não oficial. Vai dizer, né? Mas, oficialmente, que verbalizou, eu já pensei em me suicidar, 17% da população. É um número que assusta. Então, das pessoas que estão doentes, por exemplo, com doenças mentais, 10% consuma o ato. Tem um número alarmante, eu quero, já que vamos levantar esse assunto aqui, do Japão, por exemplo. 5 a 8 anos, uma porcentagem alarmante de suicídios. Falei 5 a 8 anos. 5 a 8 anos. E eu comecei a pensar sobre esse assunto aqui. No resto do mundo, é entre 15 e 28 anos, mais ou menos, a maior parte. Mas tem também os velhinhos lá, né? Então a juventude e as crianças. Eu comecei a pensar, por que nós temos tanto suicídio no planeta? E eu comecei a pensar, e o meu pensamento, meus irmãos, meu irmão Dilson, meu irmão Vitinho e tantos outros que estão conosco, meu pensamento é falta de religião. Nós estamos criando os nossos filhos, na atualidade, o mundo chamado mundo ariano que nós vivemos. O pessoal vai ter que ter um outro estudo para fazer em cima disso aqui. Um mundo muito materialista. As pessoas têm vergonha de dizer que sou de tal religião e eu pratico tal religião. Eu sou um religioso. Estão com vergonha de falar isso. Então, olha o que eu estou dizendo aqui. É chamado de maricas ou é chamado de não sei do que mais? Eu acho que os nossos pais, os nossos filhos, todas as gerações precisam ter esse atendimento mais fraternal dentro da sua casa. E desde a barriga da mãe, o filho precisa ou respeitar ou amar a Deus ou temê-lo, como algumas religiões tradicionais fazem. O que eu digo com isso? Que os pais precisam levar os seus filhos numa religião, sim. Não esperem eles ficarem maiores para levá-los, porque eles não vão depois. Não vão. Não vão. E a falta de fé e crença em Deus é motivo que os espíritos
benfeitores nos trazem... Falta da religiosidade. É falta da religiosidade, em síntese é isso aí. Então o indivíduo ele não tem fé em Deus, ele não tem no que se agarrar, ele não tem nada para atrelar uma esperança de que tudo passa. E os Espíritos maravilhosos estão aí para nos ensinar de que a vida não acaba. Exatamente. Ela não acaba. Outro dia eu contei aqui de que uma irmã médium, ela sentiu o ato, ela sentiu o momento que uma pessoa querida tirou a vida. E ela, aquela pessoa querida, ela vinha há muito tempo dizendo para ele, explicando, olha, Deus existe, você é um espírito imortal. E ele sempre se levando, se permitindo arrastamento, as coisas do mundo, descreditando ela, cometeu o ato. E aí, instantaneamente, do outro lado, ele percebeu que o que ela falava era verdade, mas era irreversível. O ato era irreversível. E então ele imediatamente também lembrou dos ensinamentos dela, da necessidade da prece, e ele passou a implorar por preces. Ainda bem que foi assim. Embora ele tenha cometido o ato, mas ele percebeu do que ele necessitava. Então esta é uma narrativa dentro de outras tantas milhares que a gente poderia trazer. A vida não acaba. Se nós temos problemas, se você está com problemas hoje, não resolverá cometendo este ato. Outro dia, uma pessoa que tentou o suicídio, ela tentou. Ela me descreveu que naquele instante bate um desespero. A pessoa fica cega. Ela fica cega. O pensamento que vem é aquele de tirar a vida, e ela começa os elementos preparativos, os atos preparatórios, e é uma cegueira, a mente fica aturdida, bloqueada, e aí a ciência observou que esse momento, esse período, ele tem uma duração em média de 20 a 40 minutos. De 20 a 40 minutos. Então, esta pessoa que descreveu que ela tentou o suicídio, ela disse que ela tinha momentos que ela queria viver, mas a vontade de morrer acabava sendo mais forte. E aí o que auxiliou muito ela foi pensar no filho. E acredite, Deus, a espiritualidade amiga, fez uma criança se aproximar dela. E aquela criança mudou o foco dessa irmã. E ela, naquela mudança de foco, ela fez uma prece. E a vontade passou. Então, o que digo a todos? Perseverem. É difícil, sabemos que é. Os irmãos que já tentaram o suicídio nos relatam que é muito difícil. É um desespero naquele momento. É uma visão cega, egóica. É uma cegueira total, pela qual o indivíduo ele só enxerga o suicídio como resposta. Mas passa. Persevere, retarde esse momento. Encontre qualquer uma razão para você sair, caminhar, correr. Pense em Deus, peçam ajuda, recorram a qualquer outro método, porque vai passar. Em 20, 30 minutos, esse momento passa, e depois procure ajuda. Não esqueça disso, porque pode voltar à vontade de novo. Há muitos anos, eu já contei esse caso, não sei se aqui nesse programa, mas numa palestra, acho que eu já contei. Tinha um jovem, o jovem está aí com a gente até hoje, e graças a Deus nunca mais me chamaram, graças a Deus. Diariamente a família me chamava para socorrê-lo. Não precisou? Diariamente, às vezes 2 vezes por dia, até à noite.
E sempre eu ia na sua casa, tal. E aquilo passava um tempo, e a família desesperada, né? Até que um dia, passou um tempo, e trazia na casa espírita, fazia oração, fazia passes e conversava, passava aquele momento triste, violento, tudo. Até que uma certa ocasião, ele conseguiu ludibriar a família, pegou a corda, já tinha planejado, pegou a cordinha e foi por uma árvore que tinha mais ou menos perto da casa dele, já estava tudo preparado. E ele, todas as orações feitas para ele, tudo mais, e ele com a cordinha. E quando ele chegou e vai jogar corda, ele era um jovem forte, né? Tinha que ser ele vai jogar a corda, ele joga a corda. E quando ele prepara para cometer o ato, para se jogar de cima da árvore, do galho que ele estava, ele se viu enforcado. Abriu-se uma visão nele, uma tela para ele, ele se viu enforcado. Naquele momento, ele me contou a história depois. Naquele momento, ele viu o que ele estava passando. Ele viu que ele estava esperneando, morrendo e não conseguia morrer. Estava sem ar, sem fogo, ele estava desesperado, me tirem daqui. Estava morto o seu corpo físico já. Estava morto, mas ele não estava morto. Ele viu toda a agonia, todo o sofrimento de um enforcado. E ele diz assim: graças a Deus que eu me vi morto e não estou morto. E saiu de lá, nunca mais eu soube de ele tentar o suicídio mais uma vez. A graça das orações da sua família, dos irmãos espirituais que o acompanharam naquele momento fatídico que seria ele foi visto morto e não morto. Ninguém morre, meus queridos irmãos, ninguém morre. A graça de Deus chegou nele. Exatamente, através dos bons espíritos que mostraram essa tela para ele. Nem todos nós temos essa sensibilidade mediúnica. Mas não, aquilo ali nem foi por isso, foi a graça de tanta oração que ele tinha, ele se viu naquele momento daquela forma. A maioria não tem essa graça. Não, a maioria não tem, porque não tem a oração, a prece é importante. Por isso que eu vou pedir para o irmão, então, nas considerações finais, também faça a prece de encerramento do trabalho de hoje. Então, aos irmãos todos, né, que procurem, que todos os irmãos e irmãs que porventura já tenham pensado em tirar a sua vida, repensem e trabalhem muito a construção de uma fé. Procurem entender as coisas de Deus, perguntem. Vocês encontrarão as respostas se perguntarem numa casa espírita. Mas, sobretudo, e com certeza nós sabemos que nesses locais vocês vão obter essas respostas. Perguntem, construam uma fé raciocinada. Muitas vezes nós nos tornamos descrentes, sobretudo a juventude, porque não conseguiu obter as respostas que buscavam nas religiões tradicionais. Então procurem saciar as suas necessidades, porque a doutrina do Consolador está à disposição de todos. Mas há necessidade de buscá-la. Então, vamos agora nos preparar para a prece final. Todos, onde quer que estejam, não importando o local, porque Deus está em nós. Nós estamos em Deus. Mas é necessário nós ajustarmos nossas vibrações. Daí, quem puder fechar os olhos, feche. Mas importa que todos nós procuremos pensar em Jesus. Ato contínuo, sentir as emanações de amor do amado Mestre. Sentindo essas emanações maravilhosas, começamos a perceber que estamos aurindo destes eflúvios divinos, estamos aurindo deste amor divinal.
E todos, onde quer que estejam, recebam do alto dos céus, recebam através dos bons espíritos que estão com cada um de nós, este passe espiritual. Procurem sentir, todos estamos recebendo. E é maravilhoso, sintam estas energias. E enquanto estamos recebendo, pedimos ao Pai Maior que abençoe os líderes das nações, que abençoe, os bons espíritos possam intuir nossos irmãos, levando bons pensamentos a todos os líderes, a todos que têm sob seu comando, seu mando, irmãos, que possam receber bons pensamentos, a fim de levar a cada um que esteja ao seu comando uma paz, levar um consolo dentro do possível. E nós, por aqui, que possamos receber também as boas intuições para que consigamos resolver nossos problemas materiais. A exemplo das pedras no caminho, que consigamos afastar uma a uma com a ajuda de Deus. Tenhamos fé, tenhamos esperança, mal algum durará para sempre. Que assim seja. Assim seja.